Vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre despesas, honorários do advogado, advogada, multas. É um tema muito importante, muito relevante para a advocacia, para concursos públicos. É um tema necessário, ok? Nós sabemos que nós temos várias espécies de honorários advocatícios. Então, tem os honorários pactuados com o cliente, você pactua, você cobra R$5.000, R$10.000, seu cliente vai pagar em 10 vezes, 5 vezes, é o pactuado com o cliente, acordado, também um termo utilizado, contratual. Outro honorário que é muito conhecido é o pro bono, um honorário que o advogado ou advogada por algum motivo não cobra nada. Não pode ter vínculo jurídico com partidos políticos ou ainda religiões. O advogado pode atuar em pro bono, ou seja, ele não cobra nada por algum motivo. Então, isso também é uma forma, é um honorário também. Cota litis, alguns falam que é cláusula, outros falam que é honorários. Eu classifico honorários. Cota litis é a situação que é permitido ao advogado atuar em parceria com o cliente. O advogado ou advogada atua, se der certo vai ser dividido 50%, mas o advogado vai assumir as despesas com o processo. Então, é o chamado cota litis, honorários ou cláusula cota litis. Existem os honorários também arbitrados judicialmente, o judiciário vai arbitrar, isso é muito comum na defensoria pública, é muito comum quando o advogado faz aquela inscrição para advogar para a defensoria pública, em parceria com a OAB, para ajudar a defensoria pública. Pode ser arbitrado judicialmente também numa situação onde o advogado é nomeado um perito para avaliar a posição de um processo, também. E existe também os honorários, esses honorários também por êxito, também alguns falam que é cláusula, outros falam que não é pactuado, mas eu gosto de trabalhar ele por fora. Por êxito você faz a ação, se tiver sucesso da demanda, tem lá 20%, 30% do êxito, né, do valor conquistado. É muito comum na trabalhista, é muito comum no previdenciário, não é comum na advocacia civil, no direito imobiliário, não é comum, não oriento, né? Então, de fato, são os honorários que você precisa lembrar. E existem os honorários sucumbenciais, esse é o objeto de estudo. O advogado que ganha a ação, ele tem direito a receber sucumbência, desde que a parte que perdeu não tenha o direito dos benefícios da justiça gratuita. A justiça gratuita não foi deferida. Cuidado, sucumbência dá muita confusão. Eu passei isso recentemente no escritório. O cliente não queria pagar a sucumbência para advogado adverso. Quem errou? Foi o juiz que cobrou o advogado, nosso escritório, pagar a sucumbência. Olha o absurdo, hein? E a teoria é tão diferente da prática, né? Nós pedimos a atuação da OAB como amigo curiae no processo, a OAB até agora não respondeu. Pra você ver como que é as coisas. Linda na teoria. Eu defendo muito uma reforma no Poder Judicial urgente e uma reforma na OAB também, gente. Porque a OAB virou cargo político. Ela não ajuda, a OAB não ajuda advogado iniciante, os cursos são fracos, às vezes o professor não tem didática nenhuma, mas eles colocam para dar aula porque é amiguinho do rei, né? Então, assim, infelizmente a OAB, para mim, na minha opinião, ela é vergonhosa. Ela é vergonhosa porque ela poderia ter uma função social muito melhor a nível nacional, a nível estadual, e não tem. Hoje, quem se envolve com a OAB, comissões ou em todos os gêneros, acaba tendo outros objetivos políticos, inclusive, do que ajudar advogado, advogada, a classe dos advogados. Para mim, uma vergonha. Claro que tem um ou outro, temos pessoas boas lá dentro. O professor deu muita palestra na OAB, ainda continua dando, fazendo parte de algumas comissões, mas são pessoas boas que estão perdendo tempo no lugar errado porque a coisa não funciona. Muito triste isso. Espero um dia melhorar. Triste. Um órgão, não pode ser chamado de órgão, né? É uma instituição sui generis que deveria ter uma outra posição relevante na advocacia, não política, né? Hoje virou uma posição política. A OAB, de fato, ela pouco contribui com o advogado, advogada iniciante. Ela sabe cobrar, né? Mas pouco contribui. A hora que você precisa da OAB, no caso de prerrogativas, muito lindo na teoria dos concursos, a OAB, ela dificilmente vai te ajudar. A verdade é essa. Então, não desanime não, faça a sua parte, seja um bom profissional. Vamos lá. As despesas que abrangem as custas dos atos do processo, indenização de viagem, remuneração do assistente técnico, a diária da testemunha, tudo isso nós vamos conversar. Existe, para fazer uma ação, eu tenho que pagar taxas judiciárias. Taxas judiciárias. Então, eu vou recolher taxa judiciária de 1% a 4% do valor da ação. Depende do estado. Tem estado que é 4%, tem estado que é 1%. Nós usamos os fóruns estaduais, né? O advogado utiliza o fórum estadual para usufruir dos serviços jurídicos, da tutela jurisdicional. Então, normalmente é o fórum estadual. Os casos que nós somos obrigados, usamos a Justiça Federal. Então, cuidado. Taxa judiciária ela é paga, só não é paga quando tem a justiça gratuita deferida. Além da taxa judiciária, o normal de um processo é que você pague a citação. A citação do réu, dos réus, dos requeridos. Isso é muito comum também. E a perícia também. Quando você tem justiça gratuita, o ideal é que você não pague nem taxa judiciária,
não pague também citações, não pague taxas recursais e não pague sucumbência. Professor Júlio, eu consegui ganhar sucumbência, eu sou autor de uma ação, eu vou pagar o quê? Se você conseguiu ser gratuito, você não paga nada. Pode cantar aquela música, não vamos pagar nada, larará, porque não vai. O artigo 98 do Código de Processo Civil ainda esclarece muito bem que, em regra, não teria que pagar a perícia. A perícia você não paga. Quando você ingressa com uma ação, você não paga a perícia. Não paga a perícia se você pediu essa gratuita e foi deferida. Está lá no artigo 98, lê lá o artigo 98 do Código de Processo Civil. Mas, no Paraguai, porque no Brasil é um país honesto, isso não acontece, claro, mas no Paraguai diz a lenda que os juízes, alguns juízes, né, não todos, recebem metade dos honorários do perito. Por isso, os juíza, obriga a parte a pagar honorários periciais, mesmo que seja detentor, beneficiário da sua gratuita, porque eu preciso receber minha metade, né, minha metade ou meu 60% e o perito 40%, porque eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso viajar para Miami, eu, juiz, então é isso, né? Claro que nem todo juiz faz isso, nem todo juiz, eu não estou falando do Brasil, porque o Brasil é um país honesto, aqui não tem corrupção, um país honesto é o nosso. Estou falando do Paraguai, ok? Então, cuidado. Infelizmente, a perícia nós não deveríamos pagar, mas pagamos, mesmo com justiça gratuita, ok? Então, as despesas que abrangem o processo são essas. Taxa judiciária, citações, citação por edital com um valor diferente, para uma empresa que vai fazer isso, perícia, talvez eu possa pedir para usar o sistema do TJ, o Baju, vários outros sistemas, né? Hoje nós temos sistemas novos, inclusive, só que nós pagamos para usufruir. Se tem justiça gratuita, não paga nada. Essa é a regra do jogo, tá? Então, fique atento em relação a isso. Vamos lá. Quando nós falamos aqui, então, de sucumbência, se eu consigo justiça gratuita, eu não pago sucumbência, ok? Se eu não consigo, eu pago. Pago para o advogado que ganhou. Essa confusão que eu contei para você aqui, o advogado, o juiz, o advogado não cobrou a sucumbência que ele deveria ter cobrado, da parte adversa. Ele cobrou a sucumbência da última decisão do juiz. Ou seja, o advogado errou, fez um imbróglio, e o juiz também fez um imbróglio. E nisso o cliente também não quis pagar. Uma confusão danada, gente. Confusão danada. Por isso eu percebi, eu aprendi na advocacia uma coisa, que quando você percebe que o cliente é problemático, desconfiado, pede para sair. Deixa ele com o concorrente. Isso é que nem amizade ruim. Não adianta, você não vai querer consertar a pessoa. E o cliente, quando não é legal, uma pessoa difícil de lidar, problemática, deixa aí para o concorrente, porque essa pessoa, ela vai na hora certa aprontar com você. É verdade, é verdade. Ela vai arrumar um problema onde não tem. Então, é a realidade. Vamos lá. As despesas que abrangem o processo dos atos processuais, então, são várias, hein? Incumbe o autor adiantar as despesas relativas a atos cuja realização e o juiz determinar de ofício, ou a requerimento do Ministério Público também, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Entretanto, a sentença condenará o vencido a pagar o vencedor as despesas que antecipou. Conforme o artigo 83 do Código de Processo Civil, o autor brasileiro ou estrangeiro que residir no Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo, prestará caução suficiente ao pagamento das custas dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, e se não tiver no Brasil bens imóveis, né, que vão assegurar o pagamento, tem que fazer isso, tem que calcionar. Não se exigirá a calção em algumas situações, então é exceção. Quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional, de que o Brasil faça parte, e na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento da sentença na reconvenção. Vamos lá, atenção aqui, os honorários do advogado são fixados entre o mínimo de 10% e no máximo 20%. Isso eu estou falando de honorários sucumbenciais, sucumbência, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa, observando como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tá? Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual dos honorários incidirá, sim, a soma das prestações vencidas, acrescidas de até 12 prestações vencidas, tá? Uma importante alteração trazida pelo novo CPC, pelo novo Código de Processo Civil, diz respeito à obrigatoriedade da majoração dos honorários fixado na sentença. Quando houver interposição de recurso, pode o Tribunal de Justiça majorar, devendo o tribunal aumentar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observado o limite máximo de 20% estabelecido no parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Os honorários, gente, constituem
direito do advogado e tem natureza alimentar, tá? Com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em sucumbência parcial. O artigo 85, parágrafo 14º, no novo CPC, desse modo, a súmula 306 do STJ, que permitir a compensação dos honorários advocatícios, no caso da sucumbência recíproca, deve ser cancelada e, de acordo com o parágrafo 17º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários também são devidos quando o advogado atuar em causa própria. Outra regra importante, também temos que falar aqui, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais. Entretanto, se um litigante sucumbir, ou seja, perder em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários do advogado, da advogada, tá? Além disso, concorrendo diversos autores ou diversos réus, o chamado litisconsórcio que nós já estudamos, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários também. E nesse caso, a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes de forma expressa a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas. No entanto, gente, eu trago para você, caso a distribuição não seja feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários do advogado. Outra dica, outro pulo do gato que eu quero trazer para você, havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, essas serão divididas igualmente, tá? É o que aparece também no artigo 85 do Código de Processo Civil. E, por sua vez, dispõe que se a decisão transitada em julgado for omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível a ação autônoma para a sua definição e cobrança também, tá bom? Então, ponto importante. Vamos lá. Quando nós falamos aqui desse tema, é um tema muito importante, merece uma atenção especial para que a gente não erre, tá? Então, eu estou separando em temas para ficar mais fácil de você entender. Então, o professor já entra na nossa gratuita, mas eu vou deixar para a próxima aula para ficar mais fácil para você, tá bom? Um abraço e até já.